Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de programação em Python. Eu sou o professor Alan, quero apresentar para vocês aqui nessa aula a resolução do nosso quinto exercício da lista 3, onde nós vamos avaliar aí se um determinado, conjunto de três segmentos ele pode formar, por exemplo, um triângulo. Então nós vamos entender aí como é que funciona, essa situação onde nós pedimos para que o usuário informe ali três segmentos de reta, e aí, a partir disso, com o conhecimento que nós temos aí da matemática, nós vamos ter a possibilidade de verificar, então, se ele pode ou não formar um triângulo. Então, sem mais delongas, vamos aqui abrir o PyCharm no computador, que eu quero apresentar para vocês aí a resolução do quinto exercício da lista 3. Então, vamos lá, eu já estou aqui com o meu PyCharm aberto no computador. Vamos abrir aqui o nosso exercícios de Python, o nosso projeto aqui de exercícios de Python, onde nós vamos resolver aqui mais um exercício da nossa terceira lista. Eu vou encolher aqui o meu navegador de arquivos. Na aula passada nós fizemos aí, aquele exercício para verificação se um determinado ele é ou não um ano bissexto. Então está aqui a resolução do nosso quarto exercício da lista 3. Se você não viu essa lista, eu vou deixar um card aqui em cima para que você possa ver a aula, tá certo? E aqui no nosso quinto exercício, nós vamos ver o seguinte aqui no enunciado, ó. Crie um programa que leia o tamanho de três segmentos de reta. Então, nós vamos pedir para que o usuário informe aí três comprimentos de segmentos de reta para a gente poder fazer essa análise, né? E aí, ó, analise seus comprimentos e diga se é possível formar um triângulo com essas três retas, né? Matematicamente, para três segmentos formarem um triângulo, o comprimento de cada lado deve ser menor, que a soma dos outros dois. Então, essa é a situação que nós vamos trabalhar aqui nesse exercício, as estruturas condicionais que nós já vimos aí em aulas anteriores. Então, aqui nós vamos inicialmente pedir para que o usuário informe para a gente aqui três segmentos de reta. Então, eu vou colocar aqui uma variável chamada, vou colocar aqui como uma letra A mesmo, A, B e C, para nós podermos pedir para que o usuário informe esses segmentos de reta. Vai ser do tipo float, de input. Então, eu vou colocar aqui para que o usuário, por exemplo, ele digite o comprimento do primeiro segmento de reta. Então, vou colocar aqui dessa forma. Depois, vou declarar uma variável B agora, que vai ser o nosso segundo segmento de reta. Então, vou colocar aqui float de input e vou pedir, digite, para que o usuário digite o comprimento do segundo segmento de reta. Assim, para que eles possam ficar alinhados. Agora, por último, aqui não menos importante, o nosso terceiro comprimento de reta. Então, eu vou colocar aqui, ó, C de float, também, de input, digite o comprimento do terceiro, olha, faltou um G aqui, segmento de reta. Vou colocar desta forma. Vamos ver se ficou alinhadinho. Faltou um R. Digite o primeiro, digite o comprimento do segmento de reta, tal. Digite o comprimento do segundo segmento de reta, terceiro segmento de reta. Então, deixa eu formatar aqui para que eles possam ficar alinhados, tá certo? Então, dessa forma que eles vão ficar no mesmo alinhamento. E aqui nós já podemos, fazer a utilização das estruturas condicionais utilizando o if, Então, como nós vimos ali, ele fala que para três segmentos aí formarem um triângulo,
o comprimento de cada lado deve ser menor, né, que a soma dos outros dois. Então, aqui nós vamos fazer o seguinte. A verificação vai ser se, né, por exemplo, o segmento de reta A ele for menor que a soma de B com C. E também, né, vamos utilizar aqui as estruturas lógicas que nós já vimos também em aulas anteriores. Nós vamos pegar agora o segmento B, tem que ser menor que A mais C. E também, por último aqui, né, o comprimento C, ele tem que ser menor que A mais B. Então, com essa utilização aqui, né, da estrutura condicional, nós temos a certeza que irá formar aí um segmento de reta. Lembrando que as estruturas lógicas aqui que nós temos com AND, né, todas aqui as nossas situações, né, as condições aqui, né, elas têm que ser verdadeiras para que ele entre aqui nesse meu primeiro bloco aqui, tá certo? Então, neste caso aqui eu já posso dar saída utilizando aqui o print. Eu vou colocar aqui então, por exemplo, ó, dessa maneira, os segmentos de reta podem formar um triângulo. Opa, triângulo. Vou colocar aqui desta maneira, tá certo? Depois, né, eu posso utilizar aqui um segundo bloquinho com o else, né, se não, vou dar a minha saída aqui, né, no meu segundo bloquinho. Os segmentos de reta, neste caso, né, o segundo bloco, não podem formar um triângulo. Ponto final. Dessa maneira que nós já podemos, então, rodar aqui o nosso código, botão direito em cima de lista 03 aqui, run lista 03, né, e aqui ele já pede para a gente, digite, né, o primeiro segmento de reta. Então, eu posso, por exemplo, aqui colocar 5, vamos supor que o nosso segundo segmento também é 5 e o terceiro é 5. Neste caso, né, cai naquela regra, então, neste caso aqui, os segmentos de reta, eles podem formar aqui um triângulo sem nenhum problema. Então, essa é a primeira situação que nós temos aqui, né, a utilização de que nós podemos formar um triângulo com esses 3 segmentos de reta. Eu vou rodar aqui novamente aqui o meu código, e se eu colocar aqui valores que sejam, né, não atendendo essa condição aqui de cima, vou colocar aqui, por exemplo, 1, 2, 1, 3, e vou exagerar aqui no terceiro aqui, ó, 16, por exemplo. Neste caso, né, os segmentos de reta, eles não podem formar aí um triângulo. Então, veja que neste caso aqui, não pode formar um triângulo aqui, porque não atende a situação aqui que nós colocamos aqui no finalzinho do enunciado da questão. Tá certo, pessoal? Então, dessa maneira que nós terminamos aqui o nosso 5º exercício da lista 3. Na próxima aula eu quero passar aí mais 5 exercícios, né, totalizando 10 exercícios dessa primeira parte aqui do nosso curso de programação em Python. Tá certo? Então é isso, pessoal. Chegamos ao final aí de mais uma aula do seu curso de programação em Python, onde eu apresentei para vocês aí a resolução do nosso 5º exercício da lista 3, tá certo? Onde nós podemos avaliar a condição se 3 segmentos de reta que o usuário informar para a gente, eles podem ou não formar um triângulo, por exemplo, tá certo? Então, vou pedir para que vocês deixem o like no vídeo, considerem se inscrever no canal e ativar o sino de notificações, compartilhar esse conteúdo com alguém que tem interesse em aprender programação em Python. Se tiver alguma dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários e nos vemos aí no próximo vídeo. Até mais!